A partir dos versos 7. Hebreus 3, a partir do verso 7. Vamos lá. Diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Até aqui no momento. Nós podemos, na leitura desse texto completo, absorver muitos ensinamentos, certo? Muitos ensinamentos. Até mesmo como diz aqui o título do capítulo. Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Né? Em carta aos Hebreus, vemos esta exortação ao povo de Deus sobre a incredulidade, os perigos da incredulidade e da desobediência. E qual é o perigo da incredulidade e da desobediência? Guarde esta pergunta no seu coração. Qual é o perigo da incredulidade e da desobediência? Né? Nós hoje deixamos o nosso lar e viemos até a igreja. Às vezes pode ter acontecido um imprevisto lá. As mulheres, as mães, podem ter derramado alguma coisa lá que quase impediu que você viesse aqui. Mas você decidiu, deixa aqui que amanhã, que depois que eu voltar eu arrumo. Às vezes pode ter acontecido algum desencontro, algum desentendimento, que por pouco impediu que você estivesse aqui. Às vezes você sentiu um desejo de voltar para a cama e descansar um pouquinho mais, mas você decidiu estar aqui. Às vezes você acordou um pouco indisposto com alguma dor, mas você decidiu estar aqui. Mas por que você veio aqui hoje? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo espiritual de você estar aqui hoje? Apóstolo Paulo diz que nós, assim, um exemplo, ele fala em 1 Coríntios 9, de versículos 25 a 27, ele diz um exemplo, que um atleta, ele corre atrás de uma coroa corruptível. Ela pode se perder, ela pode ser roubada, ela pode ser muito valiosa e você pode estar numa grande dívida, você pode talvez derreter aquele material valioso e, sei lá, alguma coisa você pode fazer utilidade àquela coroa, ela é corruptível. Mas nós, que buscamos a Deus, estamos em busca de uma coroa incorruptível. Estamos em busca de prêmios que Deus tem preparado para nós. Por que você veio aqui hoje? Qual é o seu objetivo de estar aqui hoje? O que você espera da sua vida? Você veio aqui hoje porque você precisa da orientação de Deus para resolver um grande problema na sua vida? Ou para que você seja considerado como um homem justo diante das pessoas? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua primeira razão de você estar aqui hoje? Sem desistir, sem desanimar, ou aqueles irmãos que não puderam estar aqui presente, mas por algum outro motivo, mas estarão na próxima vez e estão caminhando conosco. Então,
nós estamos aqui em busca de um propósito, que seja esse o seu primeiro propósito, que seja esta a sua primeira meta, o primeiro objetivo, em busca do céu. Este tem que ser a sua primeira razão de você querer se aproximar de Deus. Não pelas coisas terrenas, pelas coisas incorruptíveis, mas pelo céu. E na palavra de Deus, eu não vou ler todos aqui os textos, mas eu vou falar onde estão escritos, e você pode ler com mais clareza na sua casa depois, de algumas breves promessas que Deus tem para aqueles que insistirem, perseverarem no caminho com Ele. Deus nos promete um novo céu, uma nova terra. Lá em Apocalipse 21, existe essa promessa. Um novo céu. Esse céu nublado, feio, que às vezes a gente vê com o tempo que vem um grande temporal, já não mais existirá. Que às vezes nos dá um pavor, não é mesmo? Ele não mais existirá. Deus nos promete um novo céu, uma nova terra. Deus nos promete sermos filhos de Deus para sempre. Aqueles que não tiveram oportunidade de crescer com o pai, com a mãe. Você será o filho amado para sempre. Apocalipse 21, 7 diz isto. Ele também diz, não vai sofrer os danos da segunda morte, que é o inferno. Muitas pessoas querem crer no céu, mas no inferno elas não querem crer. Mas o inferno existirá, porque o nosso Deus, Ele é amoroso, mas Ele também é justo. Diz lá em Apocalipse 2, 21, 2, versículo 11. E você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. É maravilhoso quando vai existir um casamento e você está naquela lista do casamento. Principalmente hoje, quando tudo está enxuto, né? Tem que ser poucas pessoas e você é escolhido para participar de algo maravilhoso, grandioso, uma reunião, o que sejas. E seu nome está lá, é maravilhoso para você. Então a promessa que seu nome estará escrito no livro da vida, Apocalipse 3, 5. E assim como Paulo fala que nós teremos uma coroa da vida eterna, uma coroa incorruptível, em Apocalipse 2, versículo 11, parte B, diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Os objetivos em nossa vida terrena são importantes. Aliás, são importantíssimos. Se você não tem objetivos, não tem meta, precisa traçar. Objetivo de comprar a sua casa própria. Ache meios, coloca metas, objetivos aí para que você alcance. Eu não estou feliz no meu trabalho, quero encontrar um trabalho melhor, que me traga mais alegria, mais satisfação, uma realização maior. Se prepare, busque meios para que você conquiste esse desejo. Entre outras tantas realizações, as metas e os objetivos em nossas vidas terrenas é importantíssimo em nossa vida. Porém, elas são passageiras, né? Eu posso passar uma vida inteira pagando uma casa própria, mas chegará um dia que ela não terá mais valor algum. Mas os nossos objetivos espirituais, eles são eternos. Nunca serão tirados de nós. A Janete disse isso semana passada. Aqueles que escolhem estar com Cristo, jamais será tirado de você. Jamais. Por isso ali havia uma exortação ao povo, aos hebreus, né? Dos perigos que podem nos distrair, impedir que alcancemos a vitória. Percebemos que o texto fala diretamente a quem? Ao povo hebreu, a nós. Não fala a um povo qualquer. Certo? Ele diz exatamente para nós. Perceba no capítulo 3, versículo 1, o que diz. Com quem o autor estava falando? Por isso, santos irmãos, participantes da vossa vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele está falando para mim, para você. Atenta na sua vocação, no seu chamado. Seu chamado terreno?
Não, celestial. O povo aos hebreus estava se perdendo porque estavam na incredulidade da grandeza de Cristo, da divindade de Cristo. Né? Estavam se perdendo mediante algumas desobediências. Então, a necessidade da carta da perseverança aos hebreus. Vamos ler rapidamente aí o capítulo 2 de Hebreus. 2 de Hebreus. Volta uma página. E diz lá, no capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais, o quê? Firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Para concluirmos, recebemos o prêmio da salvação. Há um alerta. Precisamos perseverar. A necessidade da perseverança para nós não nos perdermos. Sabe quem mais disse isso? Quando você quer falar algo e quer dar valor à sua palavra, você não fala assim, mas fulano falou. Se tal pessoa falou, né? Então, para concluir essa palavra, eu quero convidar vocês a abrirem em João 8, versículo 31. E vamos ouvir o que Jesus mesmo disse. Quem melhor do que Jesus para refletirmos esta palavra? Oito, 31. Disse quem? Jesus. Disse, pois, Jesus a quem? Disse aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Jesus está dizendo para mim, para você. Eu posso dizer, creio em Jesus como meu Salvador. Talvez você lembre todas as perguntas que foram feitas a você no dia da sua confissão de fé. Eu não escrevi todas elas aqui, mas eu escrevi as quais eu creio. Creio em Jesus como meu Salvador. Creio que através de Jesus tenho livre acesso a Deus. Creio na remissão dos meus pecados através do sangue e sacrifício de Jesus. Creio que estou salva. Você crê que você está salvo? Você crê? Jesus vem para nós e diz o que está escrito ali. Você precisa permanecer, perseverar, e então mostrarás verdadeiramente a minha, que és meu discípulo, meu servo, e serás herdeiro e co-herdeiro comigo, de tudo que Deus tem nos prometido, de tudo que Deus tem nos proposto. Paulo fala que buscamos uma coroa, certo? Paulo fala que nós buscamos uma coroa, e essa coroa seja incorruptível. Apocalipse também diz sobre isso. Diz assim, Apocalipse 3, versículo 11. Venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido, guarda-o e arrepende. Há uma palavra nesses dois versículos em comum.
Conserva e guarda, né? Quando nós queremos guardar algo, conservar algo, nós guardamos. Eu não dedico muito tempo para estudar a palavra, deveria mais. Talvez a gente encontre aqui 2 pessoas, no máximo, que sejam disciplinadas. Fielmente, todos os dias, ela tem o seu tempo separado para estudar a palavra de 1 hora, 1h30 para mais. Eu disse estudar. Pegar um caderno, escrever um tema do qual você tem dúvida e precisa entender melhor. E aí você vai lendo versículos por versículos e vai procurando no rodapé da palavra de Deus até você concluir que você possa entender. Isto é estudar a palavra de Deus, não ler a palavra de Deus. É muito bom, se você ler ela todos os dias, muito bom. Mas você precisa estudá-la todos os dias de algo que você tem dúvida. Eu já tive essa incredulidade que os hebreus tiveram. E eu peguei a Bíblia, somente a Bíblia, e eu firmo a minha fé baseada na palavra de Deus. Se você tiver um bom livro que ajude você a esclarecer uma dúvida, pode ser bom, mas talvez o autor não tenha a mesma visão da deficiência do que você está tendo. E aí você pode se perder em meio aos estudos. A palavra de Deus, por si só, ela pode e é capaz de esclarecer todas as dúvidas que você pode vir a ter da palavra de Deus. Aí, então, eu não estudo a Bíblia todos os dias, mas eu tenho uma facilidade de guardar a palavra de Deus. E aí tem pessoas aqui também que podem dizer, mas eu nem concluí os estudos, eu sou uma pessoa que não sei ler, não sei escrever muito bem. Então você ainda mais também pode seguir essa minha dica. Olha só. Conservar e guardar. Quando as mulheres precisam guardar os potes novos, elas tiram os velhos. Quando alguém precisa arrumar o guarda-roupa das roupas novas, elas tiram as velhas. Não é assim? Quando no celular, a memória do celular está acabando, a gente apaga a memória do celular, do computador. Quando já não cabe mais documentos no arquivo lá da empresa, no arquivo morto que nós chamamos, a gente dá fim naqueles documentos. De tantos anos, nem precisa mais. Como eu conseguirei conservar ou guardar a palavra de Deus se eu estou cheia, acumulada de coisas mortas? Se eu passo horas, chego em casa do trabalho correndo, ou durante o dia, a oportunidade que eu tenho, eu gasto muito tempo na televisão, assisto novelas, séries que não vão me levar a lugar algum, escuto músicas também que não têm fundamento algum, me alimentando de coisas. Se eu passo num ambiente em discussões o tempo todo, gritarias, o que eu vou lembrar, o que eu vou refletir no meu coração quando eu deitar para dormir? Ou quando eu tiver a oportunidade para se assentar e pensar um pouco na vida? O que eu vou refletir? O que vai vir à minha memória? Então, nós temos aqui um exemplo. Conserva o seu coração, conserva a sua memória, guarda o seu coração, guarda a sua memória. Precisamos liberar espaços completamente para guardar a palavra de Deus. Mas para concluir, não é o meu exemplo que vocês têm que seguir, não é o exemplo de nenhum guia, mas em Hebreus. Abram comigo em Hebreus para nós concluirmos. Hebreus. Agora nós vamos ler capítulo 12. Capítulo 12. Para concluir. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso
e do pecado, que tenazmente nos assedia. O mundo nos assedia. Mas aí um conselho: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando a quem? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. O que é desmaiar? É perder a memória. A pessoa perde a memória em milésimos de segundos e ela cai. E aqui é o conselho: olhe firmemente para o autor, para Jesus. Não se distraia, não se perca, tá? Até mesmo no celular, horas sentada ouvindo pregações. Você tem que reconhecido a voz desse pregador? Jesus diz: eu chamo as minhas ovelhas, eu falo com as minhas ovelhas e elas reconhecem a minha voz. Você tem reconhecido a voz de Jesus através desses pregadores? Apóstolo Paulo: não sejais agitados de um lado para o outro como meninos. Não fique agitado, procurando inúmeras pregações para você assistir. Se acalme, olhe para Jesus, olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, para você não se distrair, tá bom? Para que você possa concluir a sua carreira cristã e chegar lá no céu. Juntos, nós possamos chegar lá no céu.